Narrativas compartilhadas, tenho o prazer de ouvir hoje Paulo Edson Alves Filho, mais conhecido como Professor Paulo Edson. E também, como escritor, normalmente ele se identifica como Paulo Edson. Nós teremos alguns blocos de 20 minutos aproximadamente cada um. Então, vou apresentar primeiramente o professor Paulo Edson. Ele é sorocabano, bacharel em administração de empresas pelas Faculdades Integradas Dom Aguirre, curso superior em língua inglesa pela Westminster College de Londres, licenciado em letras pela Uniso, mestre e doutor em língua inglesa e literaturas inglesa e norte-americana pela USP, de São Paulo, cursou piano clássico no Conservatório de Tatuí, atua como professor na Uniso, atualmente, e na Faculdade de Tecnologia, FATEC de Sorocaba. Autor dos livros O Corsário de Ilhabela, que aqui está, manuscrito, né, de Thomas Cavendish, que em 1591 se refugiou, né, em Ilhabela e saqueou a Vila de Santos. Foi publicado em 2008. Depois ele escreveu esse aqui, O Catolicismo Indígena, em 2010, como as traduções indígenas feitas por José de Anchieta para o tupi moldaram o cristianismo, né, no Brasil colônia. Depois ele publicou Crônicas do Cáucaso, que trata das guerras da Chechênia, né? E, finalmente, a trilogia As Regras do Dragão. Publicou isso aqui no ano passado. Isso aqui, na verdade, são 3 livros que foram publicados pela Amazon em um só volume, fazendo 700 páginas. Né? Logicamente, há uma necessidade de fôlego para ler as 700 páginas? Logicamente, sim. Mas o prazer faz com que a leitura ocorra naturalmente e, quando percebemos, já lemos as 700 páginas. Mas muito mais fôlego foi necessário para Paulo escrever essas 700 páginas e conseguir prender o leitor. Paulo Edson consegue fazer isso, muito bem, por sinal. O Paulo também é compositor de 2 álbuns musicais, As 7 Maravilhas do Mundo, em 2000, e Terra Sem Mal, em 2005. Esse último é relacionado à pesquisa que ele fez junto a tribos indígenas. Na verdade, né, o Paulo Edson atualmente é professor de língua e literatura em língua inglesa, né, tradutor e intérprete, escritor, músico, principalmente de teclado e piano, mas saca de outras coisas sim. Compositor, produtor, agitador cultural, transita por vários contextos como estudioso de línguas, né, história, música, multimídia, um pesquisador incansável, com vários artigos publicados em revistas científicas, né? Inclusive, imagine que ele saiu atrás, né? Além do português e inglês, né? Que ele domina tranquilamente, né? Conhece muito bem, ou ele saiu atrás do conhecimento também de espanhol, italiano, tupi, russo, tudo em função do desenvolvimento de suas obras. E, além disso, deu muitas palestras e dá palestras, cursos nesse contexto todo que ele ocupa, e também é consultor em treinamentos empresariais. Então, quando ele cursou mestrado em estudos linguísticos e literários em inglês, né, na USP, o tema, né, da dissertação de mestrado foi sobre tradução comentada do manuscrito do corsário Thomas Cavendish, né, que acabou dando esse livro que acabei de mostrar, que é o Corsário de Ilhabela. Depois ele cursou o doutorado em estudos linguísticos e literários em inglês, e dele que veio a tradução e secretismo nas obras do José de Anchieta, que acabou dando, então, o catolicismo indígena, né? E depois, né, que ele acabou publicando esses 2 outros, né, o Crônicas do Cáucaso e As Regras do Dragão. Tá? Pois bem, então o Paulo vai nos contar um pouco dessa viagem fantástica que ele tem feito nesta vida, né? E não para, nós estamos em tempo de epidemia, infelizmente, mas o Paulo nunca parou e continua agitando de todo lado, né?
Então, ele vai nos contar um pouco daquilo que ele conseguiu fazer tanta coisa em tão pouco tempo e vai também nos contar um pouco sobre o seu processo de criação. Nesse Muito primeiro bom. bloco, ele vai contar um pouco sobre sua formação escolar, como entrou no universo das línguas e da música, e aos poucos nós vamos viajar um pouco com ele nesse universo aí de criação. Paulo Edson, muito obrigado pela sua presença conosco. Muito Obrigado, obrigado Roberto. por ceder um pouco do seu precioso tempo para nós. Prazer enorme falar com você. Prazer é nosso. Prazer enorme. E, ó, Roberto, e pouco tempo obrigado por não, hein? contar um pouco dessa sua experiência de vida, porque para nós aprendermos um pouco mais. Eu acompanho você há aproximadamente uns 30 anos, né? E tenho por você uma grande admiração, saiba disso, como profissional envolvido, como músico, escritor, como ser humano, educador. Então, seja bem-vindo, porque agora a palavra é sua e eu vou ficar quieto. Só de vez em quando eu vou dar umas cutucadinhas, mas com Ótimo. certeza eu vou ficar mais quieto para ouvir. O contador de histórias é você agora. Obrigado. Roberto, então, para fazer tudo isso, é uma fórmula só que serve para tudo que eu fiz até agora, com música, com livro. Você ficar atento aos sinais da vida, que os sinais vão aparecendo. Você tem que saber perceber o sinal e ter a intuição de ir atrás do sinal, que atrás daquele sinal tem mais coisa. Sempre foi assim, sempre foi assim. E é questão de você ir atrás, e aparece alguma coisa inesperada. E tem outra coisa também. Eu vou te falar, muita coisa eu vou falar para você do que eu fiz, do que me aconteceu. Tem uma palavra que me acompanha, eu acho que desde que eu nasci, que é sorte. Eu sempre tive muita sorte. Agradeço ao universo aí pela sorte que eu tive e de poder fazer tudo isso ainda tem muita coisa que eu quero fazer, né? Mas tudo que eu fiz até agora com muita certeza foi sorte. Só um detalhinho, eu sou sorocabano de coração, mas eu nasci em São João É, da Boa Vista. onde se nasceu, então? São João da Boa Vista. São, É na quase terra do professor Aldo, agora que lembrei, é e professor verdade. do meu conterrâneo. Visitamos É, a lembrei. cidade, foi muito bom. Mas eu sou sorocabano porque, bem, primeiro que eu estou aqui, vim com 8 anos de idade, estou com 55, você imagina se já não deu para virar sorocabano, essa terra que eu amo como se fosse minha terra natal mesmo, né? Então não é o seu erro, não foi nem considero erro você me chamar de sorocabano, porque eu me sinto um sorocabano mesmo, viu? Com tudo que a gente tem aqui nessa cidade. Então, e aproveitando, né, falando da minha mudança, eu vim para cá com 8 anos, né? Meu pai era bancário. Geralmente no banco acontece, acontecia, não sei se acontece mais, mas acontecia naquela época, há muito tempo, você ter esse rodízio de trabalhar em agências diferentes, né? E meu pai teve essa sorte enorme. Começou com a sorte. Eu tive a sorte enorme do meu pai ter vindo para cá. Que, olha, as lembranças que eu tenho assim das primeiras vezes que eu estive aqui em Sorocaba, Sorocaba eu já conhecia, na verdade, antes de me mudar. Eu lembro que a minha mãe e uma amiga dela, que essa amiga dela vinha com ela, eu tinha acho que uns 6, 7 anos, fazer compra de tecido. Lá onde agora é o Coop, mas lá era uma loja da Barbero, se eu não estou enganado. E era um galpão gigantesco, Roberto. Eu lembro que parecia um labirinto. Eu lembro que eu ia para o fundo, assim, ó, e você começava a entrar naqueles panos pendurados, assim, era exatamente um labirinto. Então, essa coisa de Sorocaba, eu gostava dessa loja para poder brincar de esconder dentro dessa loja. Mas eu nunca imaginaria que eu fosse morar aqui em Sorocaba, né? Nunca, né? Nem tinha essa ideia. E o primeiro lugar que eu morei foi numa casa, ela nem existe mais, uma casa lá em Santa Rosália, era uma casa na Pereira da Silva, e tinha um abacateiro. Era uma casa, ela era pequena, mas tinha um quintal espetacular. O que interessa para criança quando você tem 8 anos de idade é o quintal, né? Eu lembro que a gente subia no último galho do abacateiro, e eu tinha uma visão de toda a metalúrgica Nossa Senhora Aparecida, que era um auge, né? Ela estava funcionando. Eu conseguia ver os trenzinhos andando lá dentro, eu conseguia ver as caldeiras despejando o ferro derretido de cima desse abacateiro. Então, assim, essas imagens são muito fortes, assim, de uma coisa de espanto com o que eu conseguia ver. Da minha casa, do abacateiro, e eu lembro que tinha um quintal muito gostoso, eu fazia umas estradinhas, eu lembro super bem disso, fazia umas estradinhas, né? No quintal, tinha um monte de carrinho, eu fazia uns caminhos, eu chamava de Transamazônica, que ia de ponta a ponta a estradinha que eu fazia.
Eu só tenho lembrança muito boa dessa primeira casa que eu vim para Sorocaba. E uma lembrança muito boa de quando eu estudei também na EEPG Santa Rosália, a Escola Estadual de Santa Rosália. Ela teve esse nome, eu fiquei sabendo que ela teve esse nome por pouco tempo. Ela teve um outro nome que eu não me recordo agora antes, e depois já mudou o nome também. Era onde agora é o shopping, né? Nem é mais, né? O shopping Világio, né? É o prédio do shopping Világio. E era uma escola fantástica, ela era grande, tinha um campinho, a gente jogava bola num campinho da frente, tinha uma parte de mais um mato fechado, que tinha umas galinhas, lembro super bem. Atrás tinha outra quadra, o prédio era muito antigo, e o prédio por si só já tinha essa beleza de ser uma coisa antiga. Aqueles bancos antigos que levantava, e você virava o banco, né? Ele era retrátil, né? Tinha aqueles espaços para caneta tinteiro. E eu lembro que quando eu vim para cá, aqui ainda era francês. Estava na quinta série. Quinta série. Era francês ainda. E eu comecei, porque eu acho que eu mudei, se eu não estou enganado, no meio do ano, foi em umas férias de julho. Então, o primeiro semestre antes eu fiz inglês, depois eu comecei a fazer francês. Aí depois no outro ano mudou para inglês também. Então foi aquele período de transição. Né? Do francês para o inglês. E eu fui aluno da dona Virgínia, por sinal, acho que a dona Virgínia era diretora na escola na época, que acabou sendo minha colega de trabalho na Uniso, né? Tanto tempo Isso, depois. foi nossa professora e colega de trabalho. Nós trabalhávamos todos juntos, né? Eu, você, trabalhávamos todos juntos. Era muito interessante, né? E aquilo que você me perguntou de teatro, se eu tinha alguma coisa com teatro, eu nunca fiz teatro. Eu tive uma peça só que eu participei, que eu me diverti muito, e foi exatamente nesse ano. Eu tinha 8, 9 anos de idade, que eu fiz o papel do Pedro Malazartes. E, inclusive, o papel do demônio era feito pelo Wilson, meu colega de classe, e hoje o Wilson é o Padre Wilson. O Padre Wilson. O Padre Wilson, ele foi meu colega de turma, e ele fez o papel do Diabinho. O postor. Mas você sabe que desde aquela época ele falava que ele queria ser padre, eu acho assim, uma persistência, talvez ele seja um ano mais velho que eu, não tenho certeza, né? Então ele sempre teve isso, né, claro, na cabeça dele. Então foi assim uma época muito boa, assim. Eu lembro a minha primeira infância em Sorocaba assim foi espetacular. Fora os colegas do bairro, os colegas da escola, foi ótimo, né? Bem, aí quando eu acabei o colegial, eu tocava, né? Eu tocava piano. Aí estava tocando piano, então. E eu tinha começado antes de me mudar para cá, um ano antes, mas foi aqui que eu comecei a realmente tocar, né? Eu tinha uma professora lá na Vila Santana chamada Dona Ivani, e é engraçado que não faz muito tempo, eu estudei com ela acho que uns 3, 4 anos. Depois eu fui para o Conservatório de Tatuí, né? E a Dona Ivani, eu estava passeando com o cachorro na rua do lado, ela abriu a janela. Eu perguntei, eu também não reconhecia. Dona Ivani? Ela falou, sim, sou eu. A senhora não lembra de mim? Ah, mas não lembro mesmo. Aí eu falei, estudei, eu lembro vagamente, mas nunca te reconheceria. Você tinha 10 anos de idade, né? E me vi agora, depois de quase 50 anos, né? Que foi quando eu vi. Ela está super bem, eu achei ela super bem, a gente conversou um pouco. Eu estudava piano lá. Mas aí, Roberto, eu lembro que com uns 13, 14 anos eu gostava muito de rock já. Eu gostava muito. Claro que eu gostava de clássico, eu tocava clássico, aprendi. Tanto é que quando eu entrei no Conservatório de Tatuí, né, eu tinha 15 anos, fazia aula com o Fábio Luz, né? O Fábio Luz era uma coisa, ele é um músico, é uma coisa inacreditável, Roberto. Ele foi seu professor, então, Fábio Luz? Eu tive o privilégio de ter aula com o Fábio Luz, lá no Conservatório Tatuí. Mas sempre ficava aquela coisa de música, de rock, de pop, que me pegava muito, que eu gostava muito, né? E uma colega minha, eu lembro, uns colegas meus lá no colegial, o antigo colegial, né, o ensino médio, eu lembro que tinha a Ana era meio vizinha, um pouco vizinha, ela era um quarteirão para frente, era vizinha minha. Ela tinha além de ela ter um piano de cauda, os irmãos dela mais velhos ouviam um Triunvirato, ouviam Emerson, Lake and Palmer. Eu passava assim a tarde inteira ouvindo os discos de rock progressivo o Yes, o Genesis, Rick Wakeman. E isso ao mesmo tempo que você era aluno do Fábio?
Sim, ao mesmo tempo. Para quem não sabe, né, e está nos ouvindo, né, o Fábio Lúcio é um grande pianista de Sorocaba e trabalhou bastante com o Nilson Lombardi também, né, os dois tinham tinha essa relação próxima, né, o Nilson Lombardi foi nosso secretário da Cultura na época, né, e também hoje, né, hoje ele está na Itália, né? Se eu não estou enganado, inclusive a Lúcia Bismara, que tem mais contato com ele, Sim. ela conversa com ele. Se eu não estou enganado, ele é diretor de um conservatório lá na Itália. Isso, Né? Eu não lembro exatamente. se é ASP. Às vezes ele vem, né, para tocar aqui em Sorocaba, normalmente na Fundec, e agora, por causa da pandemia, infelizmente, não estamos com a presença dele há 2 anos já. E eu lembro que o Fábio me passava Mendelssohn para mim estudar, eu chegava com Tony Banks. Eu chegava com Deep Purple para ele. Ele teve uma paciência imensa, comigo. Aí, Roberto, também no colegial, eu tinha um amigo chamado Eduardo. Eu perdi o contato com ele, nunca mais vi daquela época, ele voltou para São Paulo. E a mãe dele, a mãe queria aprender a tocar teclado, e o pai, exagerado, foi na Leimar, que era talvez uma das maiores lojas de instrumento musical. Naquela época era muito difícil você ter instrumento eletrônico no Brasil, né? Sintetizador, né? Sim. E em vez do pai comprar um órgão mais simples para ela, que ela queria tocar era um orguinho eletrônico, né? O pai comprou um dos últimos sintetizadores que tinham, comprou uma bateria eletrônica, comprou um baixo eletrônico. Era um equipamento, assim, absurdamente caro, mas ela nunca saberia mexer. E eu via só esses equipamentos na capa dos discos que eu ouvia de rock. Aí, eles foram tão legais, a Cidinha era a mãe dele, né? Ele morava na Rua Aparecida. Aí o Eduardo e ela falou assim, olha, é o seguinte, eu vou emprestar para você esses equipamentos, que para mim não dá, eu não vou conseguir aprender. Imagina, dá um sorvete, né, para mim, de tudo que eu queria. Era um Roland JX3P, era um super sintetizador da Roland. A bateria eletrônica era uma Drumatix, né, que eu só conhecia de ver em revista, ficou lá em casa. E aí, Roberto, eu tenho, até hoje, engraçado, eu gravei muita coisa de composição minha em fita cassete. Eu tenho essas fitas ainda. É coisa de 83, 84. Eu tenho umas fitas, eu tenho elas guardadas ainda. E, na época, você ter acesso a estúdio, era só estúdio profissional, né? E foi quando eu falei, eu preciso fazer o Viagem ao Centro da Terra, que era o Viagem ao Centro da Terra do Rick Wakeman, que tinha o coral, orquestra. Eu tinha 16 anos e tinha o sintetizador emprestado da Cidinha. Legal. E aí comecei a frequentar o Getúlio Vargas, o Pedro Cameron, claro, eu não conhecia ninguém, nem sabia. Alguém me disse que tem uma orquestra aqui. Eu não sabia. E aí ficava assistindo ensaio, aí eu parava, acabava o ensaio, eu falava, Pedro, eu sou assim, 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 eu quero fazer, eu quero tocar, fazer o Viagem ao Centro da Terra do Rick Wakeman. Ele dava risada, que menino de 16 anos, ele nunca levava a sério, né? Mas ele era muito simpático, ele falava, quem sabe? Eu não tinha eu não sabia nem por onde começar, precisava das partituras. Eu consegui uma partitura para piano do Viagem da Terra, alguém tinha uma partitura para piano, eu xeroquei, a gente teria que orquestrar aquilo inteiro. Né? Isso precisa no meu conhecimento musical não dava tanto para fazer uma orquestração. Aí quem me ajudou foi um trompetista, meu colega lá de Tatuí, o Anor. Ele falou, não, vamos lá, vou começar a escrever com você. Cara, ele foi muito gente boa. Hoje o Anor, eu também faz muito tempo que não tenho motivo, não encontro, não converso com ele, mas ele é diretor era até a última vez que eu vi, diretor do curso de música na UFMG. Sei. Então ele se deu muito bem também, né? E só para quem está nos ouvindo também localizar, né? Essa orquestra que o Paulo está falando foi criada pelo Dr. Pedroso de Souza, que era diretor da Escola Municipal do Dr. Getúlio Vargas, e ela se chamava de início Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil Getúlio Vargas. Tá? E aí que o Pedro Cameron era o regente. E essa orquestra é que se transformou na Orquestra Sinfônica de Sorocaba. E o Dr. Pedroso foi quem acabou criando, né, a Fundec.
Tá bom? Isso mais para localizar quem estiver nos ouvindo. Então, volta, Paulo, lá. Bem, eu tinha desistido da ideia, né? Aí, o que aconteceu? Tinha uma banda, não sei se você se recorda da Banda do Sol, aqui de Sorocaba. É bem assim, vagamente, mas me recordo que havia, sim. Eu acredito que a Banda do Sol foi uma das bandas mais assim, organizadas da época, 82, 83, que teve aqui em Sorocaba. É difícil você ver uma banda de música de rock, né? Sim. E rock progressivo para a banda. E eu tive uma coincidência, com essa história de falar sobre de que ele fazia a Aviação da Terra, eu conheci o Luiz Zícora, que era baixista, era da minha idade. Né? Hoje ele é juiz, também faz um tempo que eu não vejo. Ele trabalha, ele é juiz aqui, acredito que seja em Sorocaba ainda. E ele tocava baixo na época. Ele falou, olha, estão precisando de tecladista também, eu estou tocando com eles, eles estão gravando um LP. Poxa, Roberto, você tem 16 anos, saber que você vai gravar um LP? Eu fui conversar, eles adoraram. Eu já tinha o equipamento que a Cidinha... Já tem emprestado? E no estúdio, ia ser no Mosh, era o maior estúdio de São Paulo, o melhor Poxa. estúdio que tinha na época. Um estúdio de 8 canais, isso 8 canais que... Hoje você tem ilimitados número de canais. Canais que vale mais ou menos quantas fontes de som você consegue colocar. Então, eram 8 canais. Eu fui chamado para gravar junto com o LP, gravar o LP da Banda do Sol. Imagina. Nunca, quando eu imaginaria que eu estava 16 para 17 anos gravando um LP no estúdio o melhor estúdio que tinha em São Paulo, com o pessoal da banda, a gente fazia muito, aí começamos a fazer vários shows, ganhamos um festival em Piracicaba, que foi o Teatro São Pedro lotado de gente, eu lembro super bem naquela época dos festivais, né? E o Festival de Piracicaba era um festival muito conhecido. A gente ganhou o festival, lançamos o LP, eu participei, eu acompanhei a mixagem. E o cantor da banda, o Moacir, que era de São Paulo, ele falou, olha, Paulo, a gente está gravando muito jingle, a gente precisa de um tecladista. Aí eu comecei a trabalhar direto, com 17 anos, Roberto, comecei a Que trabalhar legal. direto, A gravando música jingle. e começou a ganhar, então. Sim, Com na verdade, música. olha quanta coisa aconteceu ao mesmo tempo. Comecei a trabalhar de pianista na Mônica Minelli também. Eu tocava piano nas aulas de balé clássico. Então, eu Ah, dava aula de piano. Então, com 17 anos, eu já tinha uma rendinha, sabe? Dava aula de piano, tocava em balé e gravava, isso que eu que dava mais dinheiro. Eu gravava jingle em São Paulo, em Santo André. E aí, quando eu cheguei nesse estúdio em Santo André, eu lembro que eu dei de cara com Yamaha CS80. Era o top do top do top de sintetizadores. Eu tinha aquela máquina para poder brincar. Eu adoro essas máquinas, né? Foi aí, Roberto, que eu decidi, então, com 17 anos, que eu ia fazer engenharia elétrica. Eu comecei a Facens. sei, Comecei a isso eu Facens, acabo. eu vou criar um sintetizador do jeito que eu quero. Aqueles sonhos que a gente tem, né? E é legal que... Então, por isso que eu te falei, eu tinha essa formação semi-clássica, porque eu não fui até o fim do curso de piano clássico, né? Mas o que me chamava mais era o pop e o rock. Sempre foi uma coisa que me atraiu mais. Principalmente com essa possibilidade da gente poder criar, né? E lá em São Paulo eu fui conhecendo outros músicos, comecei a participar de outras bandas. Então eu estava muito tempo em São Paulo. Eu lembro que meu pai e minha mãe tinham que dar autorização para me pegar ônibus, o Cometa, porque eu era menor de idade. E eu já estava assim bem entrosado com a música. Então, e eu comecei a fazer engenharia, mas foi uma decepção quando começaram aquelas aulas de cálculo, aquele monte de cálculo. Então, assim, isso foi uma coisa. Eu sabia que era importante, mas falei, não vou ter paciência. E eu já estava fazendo isso, que era música, que já estava acontecendo comigo, né? E nesse imediatismo, eu deixei o curso, fiz só o primeiro semestre. É uma coisa que me arrependo até hoje. Quem sabe um dia eu resolvo esse problema comigo, de eu não ter seguido a engenharia elétrica e eletrônica, talvez que seria o que eu seguiria, né? E daí você foi para... Aí, aí o que aconteceu? Eu queria muito ir, eu sonhava alto, né? Mas, claro, aquelas coisas que sonho de adolescente, né? Eu queria morar em Los Angeles. Eu falei, eu preciso morar em Los Angeles, eu já trabalho com estúdio, eu vou tentar ser músico de estúdio em Los Angeles. Quer dizer, foi um sonho tanto quanto... E Los Angeles, claro, era a capital, a meca do rock, né? Do pop, rock. Pop principalmente, né? Claro que a Inglaterra também, né? Só que eu lembro que eu continuei trabalhando só com música por um tempo mesmo. Eu não estava estudando.
Quer dizer, quando você tem 18 anos, a gente não... Eu não tinha preocupação. Eu vou uma hora começar a estudar. Eu estava preocupado em trabalhar, estava tocando e estava feliz. Aí uns amigos meus aqui de Sorocaba tinham se mudado para Londres. E aí eles falaram, vem para cá, aqui tem muito trabalho, é fácil a gente trabalhar. Aí eu falei, poxa, Los Angeles não tinha ninguém que eu tinha de referência. Esse meu amigo Paulo, o Paulo sempre falava, vem para cá, vem para cá. Ah, sabe uma coisa? Vendi meu teclado, tinha um dinheirinho que eu tinha ganhado, mas não era pouca coisa, mas foi mais um teclado que eu tinha. Depois eu tinha comprado um sintetizador também para mim. Meu pai me ajudou, minha avó me ajudou. Então, eu tive uma ajuda da minha família, fui para Londres. Mas o sonho era o mesmo. Eu queria ter uma banda de rock lá e também trabalhar com gravação. Só que a Então, vida... agora nós vamos dar uma pausa para depois, no segundo bloco, começarmos com o Paulo em Londres. Então, daqui a pouco, então, nós continuamos com o segundo bloco, com o Paulo Edson. Então, até daqui a pouco. Até já.